Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. E hoje é um dia especial para nós aqui, do Jefferson Sorocaba, porque hoje, dia 19 de março, dia que a gente está fazendo a palestra, hoje é a nossa última atividade aqui neste ambiente onde nós estamos, na Rua Baltazar Fernandes, número 76, que abrigou o Jefa desde agosto de 21, quando a gente abriu propriamente dito o nosso centro aqui. Mas 1 ano e meio antes a gente já tinha alugado essa casa e ficamos 1 ano e meio com a casa fechada por conta da pandemia, pagando aluguel, mas sem poder usufruir, né, sem poder utilizar a casa como centro espírita. Então, desde agosto de 21 que a casa está aberta, né, neste ambiente, e hoje a gente está encerrando o nosso ciclo aqui. Né? A gente está indo para um outro local, mais amplo, mais aconchegante. Em breve a gente vai divulgar, inclusive, né, nas nossas redes sociais, a data da inauguração do novo centro. Então, para a gente começar a nossa última atividade da casa, neste ambiente, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais. Por mais esta oportunidade, por mais esta noite, e que seja, Senhor, uma noite de paz, de bênçãos para todos nós. Ao final da atividade de hoje, nós possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz. Também para os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos se tivermos. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Eu escolhi o tema Poema da Gratidão, não sei se todos já ouviram esse poema ou já leram, até para encerrar realmente, né, o ciclo aqui nesse ambiente. Porque quando a gente não tem gratidão pelas coisas que acontecem na nossa vida, né, fica um sentimento de vazio nos nossos corações. E, por um lado, né, a gente está mudando de endereço, está mudando de casa, vai ser uma mudança para melhor, tenho certeza, para todos nós. Mas a gente tem que ter o sentimento de gratidão pelo espaço que nos abrigou aqui, porque, para quem conhece um pouquinho da nossa história, inclusive quem estiver nos assistindo pela internet, de 2013 até 2020, o Jefa Sorocaba era um grupo espírita que fazia apenas entre aspas, né, o trabalho de assistência espiritual aos animais, mas fazíamos esse trabalho em outras casas espíritas. Passamos por 3 casas espíritas que abrigaram o nosso grupo e a gente só fazia o trabalho dos animais porque essas casas espíritas tinham suas atividades regulares, né, então não fazia sentido a gente, entre aspas, concorrer com elas. Então, o nosso grupo era restrito ao trabalho dos animais. Aí, em 2020, nós decidimos, né, uma aventura, né, para muitos, uma loucura, mas foi uma aventura muito interessante para todos nós, de abrirmos um centro espírita. Para a gente não ficar indo para lá e para cá, né, ficar à mercê das pessoas que dirigem as casas espíritas, que uma hora as pessoas gostam, outra hora não gostam. Então, vamos montar um centro espírita? E aí a gente faz do nosso jeito, aí a gente amplia os nossos trabalhos, como é o caso aqui do trabalho de quinta-feira, que a gente abriu aqui em agosto de 21, mas a gente só começou o trabalho de quinta-feira, com palestras normais, que a gente brinca, né, em 2022. Foi ainda um tempinho só fazendo o trabalho dos animais. Então, desde agosto de 21, quando nós abrimos aqui realmente como um centro espírita, foi esse ambiente que nos abrigou. A Rua Baltazar Fernandes, número 76, na Vila Santana, em Sorocaba. Então, hoje, nossa última atividade aqui, falo em nome, tenho certeza, de todo o grupo,
saímos com um sentimento de gratidão por tudo que a gente recebeu aqui. Nós, primeiramente, como trabalhadores, por ver o sorriso das pessoas que vêm até aqui, seja na quinta-feira, para fazer reiki, fazer cromo, para assistir palestra, para tomar um passe, no caso, no trabalho dos animais. Nos alegramos com muitas situações aqui, choramos também com muitas situações, porque quando a gente fica sabendo, né, de um animalzinho que desencarnou, e isso faz parte da vida, isso também nos entristece. A gente também compactou do mesmo sentimento do tutor, que está triste, da mesma forma que a gente se alegra muito quando a gente ouve, né, puxa, meu animalzinho melhorou, ou alguém que veio na quinta-feira, puxa, desde que eu comecei a vir aqui, minha vida melhorou bastante. Isso nos enche de alegria e de gratidão. E esse poema da gratidão é um poema psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, um companheiro que já não está mais entre nós, mas que deixou um legado para todos nós, né, de livros, de caridade, né, de tudo que ele fez, né, assim como o Chico Xavier. Eu ouso dizer que o Divaldo foi, depois do Chico, talvez o maior nome do espiritismo no Brasil, né, de divulgação do espiritismo, de tudo que ele fez pelas pessoas, palestras, né, o espiritismo ficou muito conhecido no mundo todo por conta do Divaldo Franco. O Chico ele ficou mais restrito aqui ao Brasil, ele até foi em alguns lugares, mas o Divaldo fez palestras em praticamente todo lugar do mundo. Um pouco antes dele desencarnar, tem até uma história, né, que alguns companheiros contam, ele foi visitar o Papa Francisco, lá em Roma. E a Joana de Ângeles, que é a sua mentora, que não é a que escreveu esse poema, né, outro espírito, ela alertou o Divaldo, olha, alguns espíritos, a pedido de Jesus, irão ou já estão reencarnando na Terra, para ajudar a humanidade, né, enfim. E no dia que o Divaldo foi cumprimentar o Papa Francisco, ele apertou a mão do Papa Francisco, e ele ficou um tempo a mais do que normalmente você vai dar a mão para uma pessoa, você dá a mão e já tira. Ele ficou um tempo a mais. E olha aqui, o Divaldo tinha uma mediunidade fantástica. Na hora que ele olha para o lado, ele viu Clara de Assis e a Joana de Ângeles. E a Joana falou, ele é um dos enviados de Jesus. Papa Francisco. Até arrepia de falar. E o Divaldo esteve ali com ele, representando o Espiritismo, né? E o Papa Francisco é um Papa que ultrapassa os limites da religião. Lógico, era o líder católico, né? Amado pelos católicos, mas acho que não tem alguém que, em sã consciência, de outra religião, que não admirasse o Papa Francisco. E o Divaldo esteve lá com ele e recebeu essa informação. Ele é um dos enviados de Jesus. Esteve, né, aqui na Terra com a gente e também fez um trabalho maravilhoso. Então, por tudo isso, nossa gratidão também ao Papa Francisco, ao Divaldo Franco, que tanto fez pelo Espiritismo. E, para a gente encerrar esse nosso ciclo aqui, eu queria trazer esse poema da gratidão, psicografado pelo Divaldo. Para quem não conhece, é um poema um pouquinho longo, mas vale a pena para a gente refletir. Começa assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Nós costumamos agradecer no dia a dia as coisas que a gente tem? Às vezes, né? A gente mais pede do que agradece. Mas que a gente tenha esse sentimento, né? De, ao acordar, por exemplo, agradecer o dia. Eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade ao levantar, fazer uma oração. Eu acordo muito cedo, então eu acordo, já estou me trocando, já vou lá tomar café junto com os meus cachorros, já tomo um banho, saio de casa, né? Enfim. Mas eu faço, enquanto eu estou indo para o meu trabalho, eu já faço minhas orações. De uns tempos para cá, desde que a gente alugou, né, o outro imóvel, todos os dias eu passo na frente lá do nosso novo centro e já peço para que já seja um local abençoado. Então, quando eu estou indo para o meu trabalho, eu faço minha oração. Quando eu chego no meu trabalho, eu faço minha oração. Quando eu levanto, confesso que ainda não criei esse hábito. Quando a gente vai dormir, a mesma coisa, né? Agradecer pelo dia que se passou, pedir as bênçãos do dia que vai se iniciar. Então, ter esse sentimento de agradecer é um exercício para todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelo pão, pelo ar, pela paz. A gente está vivendo um momento tão difícil, em que a paz é um artigo de luxo, né? Mas que a gente agradeça e peça cada vez mais pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra, o mar.
que acompanham a ave fagueira, que corre ligeira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Uma coisa que, entre aspas, parece tão simples, né? A gente poder ver as coisas, ver as pessoas. A gente agradece por isso. Ao ver uma pessoa com deficiência visual, tenho certeza que essas pessoas, quanto que elas não adorariam ver o mar, ver as aves, tudo que está falando aqui. E às vezes a gente não valoriza. Pensar um pouquinho, agradecer essas, entre aspas, pequenas coisas da vida que a gente não valoriza. Obrigado pelos meus ouvidos, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, dos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro. Agradecer os nossos 5 sentidos, né? A gente agradece? A gente está tão no automático que a gente se esquece dessas pequenas bênçãos que a gente tem. Diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu te quero pedir, eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. E bendita a doutrina espírita que nos ensina que toda deficiência ou toda limitação física que a gente tem aqui tem um propósito. Por algum motivo, né, algumas pessoas ou já nascem sem ouvir, ou já nascem sem visão, ou perdem durante a vida, né, durante a trajetória da vida. A gente sabe que tem um propósito e com certeza quando retornarem ao mundo espiritual, tudo isso será desfeito porque é algo da matéria, é algo específico do corpo físico. O espírito continuará vendo e ouvindo. Eu lembro que a gente frequentava um outro centro, o primeiro centro espírita que a gente ia, e tinha um deficiente visual lá. Ele sempre ia no trabalho, lá tinha trabalho mediúnico e tal. Sempre quando acabava o trabalho, né, o dirigente da casa, ele perguntava, né, se alguém tinha visto alguma coisa, ou escutado alguma coisa. E eu lembro uma vez, esse rapaz estava sentado na mesa mediúnica, aí, não lembro o nome dele, ele falou, fulano, eu vi, a hora que ele falou, eu vi, ele mesmo começou a rir. Eu vi tal coisa, não enxergo, mas pelos meus olhos do espírito eu vi isso, aquilo. Ou seja, os olhos do espírito dele conseguiam ver, né, enquanto ele estava ali concentrado, né, durante o trabalho. E muitos que não ouvem têm certeza que acontece a mesma coisa. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma oração e teu nome profere com sentido e emoção. Te agradece a oportunidade de falar, agradecer essa oportunidade de poder ter alguém que fale, né, que ouça para alguma coisa, que a gente possa ouvir alguém falando, no caso aqui uma palestra, uma música que a gente ouve, um filme. Agradecer isso também. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias. Só um parênteses aqui, quando a gente vai fazer quando a gente precisa fazer uma cirurgia, façamos uma prece pelos médicos que vão nos operar. Porque através das mãos dele, através da inteligência dele, nossa vida está nas mãos deles. A gente peça e agradeça essa oportunidade de ter ali alguém que está se dispondo. É o trabalho dele. Tá, mas ele estudou para isso e está ali, fazendo algo que a gente não conseguiria fazer. Falando em psicografia, quantas psicografias o Chico, o Divaldo Franco,
Quantas mensagens eles não receberam dos entes queridos, de pessoas que foram lá em busca e saíram de lá consolados? Para quem tiver a oportunidade de assistir o filme As Mães de Chico Xavier, são 3 histórias paralelas, né, que correm no filme, histórias verídicas. E uma delas é muito interessante, da mãe que perdeu o menininho. Alguém já assistiu esse filme? Não é spoiler, porque a história está aí. Uma das mães que vai lá, ela perdeu o filhinho. O filhinho tinha acho que 10 anos, sei lá. E aquela história é uma história verídica de uma senhora que ela é dirigente de um centro espírita em Pedro Leopoldo, cidade onde o Chico nasceu, passou boa parte da vida dele. E ela perdeu realmente o filho dela. E é lógico, imagine, uma mãe perder um filho, né, deve ser algo terrível. E ela perdeu assim, na época que o Chico estava no auge, que as pessoas faziam caravanas para ir lá, né? E lógico, ela conhecia o Chico, né? E ela ficou naquele dilema, né, de ir ou não até o Chico pedir uma psicografia do filho. Aí eu não lembro se foi a mãe dela ou o pai dela, falou, você vai até Uberaba, o Chico já tinha se mudado para Uberaba, você vai até Uberaba incomodar o Chico por conta da sua dor e diante de todo o conhecimento que você tem? Aí, isso ela contando um documentário sobre o Chico, ela fala, o meu egoísmo falou mais alto e eu fui até Uberaba pedir uma psicografia para o Chico. Quando chegou lá, aquela fila gigantesca, né, de pessoas, ela chegou no centro, o Chico tinha uma mediunidade, né? Ele olhou para ela e falou, você já perdoou a sua babá? Porque o filhinho dela, ele estava andando de bicicleta com a babá, ele caiu da bicicleta, bateu a cabeça, foi internado e acabou desencarnando. Mas estava sob os cuidados da babá. Ele perguntou para ela, você perdoou a sua babá? Ela falou, perdoei. Sabe aquele perdão meio assim? Ele falou, então, agradeça a ela, porque se ele tivesse caído dos seus braços, você não suportaria essa dor. Ela não recebeu mensagem no filho. Nem precisava. Ela contando, eu não lembro o nome dela, acho que é Célia Xavier, se não me engano. E no filme não tem isso, mas a história é verídica e ela contando é fantástica. Ela foi lá para pedir uma psicografia, para consolar a sua dor. E é compreensível. Embora ela fosse espírita, dirigente de casa espírita, mas... E ela mesma fala, o meu egoísmo falou mais alto, mas ela recebeu essa lição do Chico. Se o filho tivesse caído dos braços dela, seria muito pior. Aí cabe cada um de nós entender ou não essa situação. Eu imagino que muitos de nós não teríamos, né, esse entendimento que ela tem. Continuando ali. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio o corpo de um filho alheio, sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados, e eu posso andar. Oro por eles. A gente já parou para pensar nisso? Temos um corpo saudável, poder fazer tantas coisas que a gente faz, e às vezes a gente olha para alguém que tem limitações terríveis, e muitas vezes são mais felizes do que nós. Muitas vezes são mais gratos do que nós. E a gente reclama por qualquer dor de barriga. E às vezes as pessoas com bem mais dificuldades conseguem superar aquela dificuldade e tocam a vida. Agora há pouco tempo teve as Paralimpíadas de Inverno. Para quem acompanhou, tem uma prova lá, outro dia eu estava em casa assistindo, tem uma prova lá que eles sobem um morro lá, na neve, né? Imagina, sobe lá com aqueles negócio lá, eles pedem, né? Vai subindo, aí uma hora eles descem. Pô, uma pessoa sem deficiência já é difícil. Teve um rapaz de Jundiaí que ganhou uma medalha de prata nesse mesmo negócio aí, com todas as limitações possíveis. E a alegria dele de receber a medalha. Esse dia passou na televisão, lá ele, na cadeira de roda, ele fez um rodopeio ali com a cadeira de roda, feliz da vida, porque recebeu uma medalha. Tem uma deficiência? Tem. Deve ter passado por muitas percalços na vida? Sim, mas está ali, feliz.
competindo e, né, se sentindo útil. Que maravilha! Quantos de nós, sem nenhum tipo de limitação, reclamamos tanto? Eu sei que depois dessa expiação, na outra vida, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. Amor de pai, mãe, marido, esposa, filho, irmão. De alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. O nosso trabalho aqui dos animais, principalmente, a gente vai conversar com as pessoas, né? A gente chama de atendimento fraterno. E aí a gente vai falar, às vezes, do evangelho no lar, né? Explicar como é que funciona, a importância, né, de se fazer o evangelho no lar. Tem muitas pessoas que vêm aqui que moram, entre aspas, sozinhas. Só a pessoa e um cachorrinho, um gatinho, às vezes um ou mais animais. Aí quantas vezes, né, domingo mesmo, passado agora, eu atendi uma pessoa e falou, mas eu moro sozinha, vou fazer evangelho sozinha? Sozinha não. Você tem aqui o seu gatinho. Não, quando eu já fiz, puxa, quando eu faço, às vezes eles vêm perto, né? Então, é um amor incondicional dentro da casa, né? E que às vezes a gente não valoriza. Puxa, moro sozinho, não tenho ninguém para conversar, não tenho uma outra pessoa, um outro humano. Independente se a pessoa mora sozinha, com mais pessoas, e mesmo quando se mora com mais pessoas, e às vezes vive-se ali em pé de guerra, né? Quantas pessoas também nos relatam, puxa, minha casa é tumultuada, né? Meu marido, minha esposa, meu pai, meu irmão. Nós estamos aqui para aprender a convivermos uns com os outros e para, da melhor maneira possível, fazer do nosso lar terreno, um local sagrado. Quando a gente estava, antes da gente começar o nosso trabalho dos animais, a gente foi fazer um curso no Centro Espírita em São Paulo, e tinha lá, o Centro Espírita voltado aos animais, e tinha lá um banner, aquela mensagem para mim foi muito significativa, era uma mensagem do livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia do Chico, que dizia lá, tempos virão em que o lar terreno, que o estábulo, assim como o lar, também será sagrado. Querendo dizer que, né, as pessoas pudessem um dia amar os animais e que um estábulo fosse tão sagrado quanto o nosso lar terreno. E para que o nosso lar seja sagrado, depende dos nossos esforços. Independente se a gente vive com outras pessoas e essas pessoas não querem ter paz dentro do lar. Nós temos que fazer a nossa paz. Nós temos que fazer do nosso lar um local sagrado. Solidão depende do ponto de vista. Às vezes a gente pode estar, entre aspas, sozinho, mas sozinho a gente nunca está. Mesmo quem não tenha, por exemplo, um animalzinho, vai fazer evangelho lá sozinho. Sozinho a gente não está, e o nosso amigo espiritual, que sempre está ao nosso lado. Vai estar ali com a gente fazendo evangelho no lar, por exemplo. Nunca estamos sozinhos. E a paz só depende da gente. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Quantas vezes a gente não vê moradores de rua, de situação de rua, felizes da vida, às vezes porque tem um animalzinho junto deles. Um dia eu vi lá um vídeo, o rapaz tinha 2 cachorrinhos, depois era aniversário de um dos cachorrinhos. Depois lá um chapéuzinho de aniversário, tinha lá um bolinho com um ossinho em cima, cantando parabéns ali junto com os seus 2 animaizinhos. Não tem onde morar, não tem às vezes o que comer direito, mas estavam felizes, porque tinham um ao outro. E às vezes a gente reclama porque estamos sozinhos, porque temos um lar, mas um lar vive em pé de guerra. Então a gente repensar um pouquinho as coisas que a gente reclama, mas que são bênçãos das nossas vidas. Então esse é o poema da gratidão, escrito pela Amélia Rodrigues, que é essa senhora aqui, psicografia do Divaldo Franco. Essa mensagem foi recebida em 1962, uma das conferências que o
que o Divaldo foi fazer por aí, foi no caso em Buenos Aires, ele recebeu esse poema da gratidão. E hoje, como eu falei, nossa última atividade aqui nesta casa, eu resolvi compartilhar com todos vocês. E para nós encerrarmos, gratidão pelo que já recebemos, gratidão pelo que estamos recebendo e gratidão pelo que ainda vamos receber. Que a gente cultive essa gratidão. E para a gente encerrar a nossa atividade de hoje, a nossa última atividade aqui na Baltazar Fernandes, número 76, eu quero agradecer imensamente, primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, patrono da nossa casa, que dá o nome à nossa casa, a todos esses amigos espirituais, tantos e tantos amigos espirituais, que velam por esta casa, que cuidam de cada um de nós quando aqui estamos, que cuidam desses trabalhos que aqui realizamos com tanto amor e carinho, tanto o trabalho de quinta-feira, como o trabalho de domingo dos animais, os nossos trabalhos online que também temos. O nosso agradecimento, principalmente, por esses 5 anos em que estivemos aqui neste imóvel, neste ambiente, realizando o nosso trabalho com tanto amor e carinho da melhor maneira possível. A nossa gratidão a todos aqueles que já passaram por aqui, trabalhadores, assistidos, humanos e animaizinhos também. Amigos queridos que estiveram aqui conosco, que fizeram palestras aqui conosco, a nossa gratidão eterna. Agradeço em especial ao meu irmão querido, que não tivemos a oportunidade de conhecer aqui enquanto estava encarnado, mas que cuida, tenho certeza, com todo o amor e carinho do nosso trabalho dos animais, nosso irmão Marcel Benedetti. Se realizamos esse trabalho dos animais aqui no Jefferson Sorocaba, temos essa dívida de gratidão a ele, por ter iniciado esse tipo de trabalho em centros espíritas, por ter deixado um legado de informações para nós, e de onde ele estiver no mundo espiritual, receba a nossa profunda gratidão, e que possamos honrar sempre o seu legado, não só no trabalho dos animais, mas também no trabalho voltado aos humanos, pois ele também era uma pessoa extremamente doce e humilde, e caridosa para com os nossos irmãos e a humanidade também. Que ao final do trabalho de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, familiares, animaizinhos que tivemos. E que ao sairmos daqui hoje, encerrando esse nosso ciclo aqui neste ambiente, que toda essa cúpula espiritual possa ser transferida para o nosso novo local. Para que seja um local tão abençoado quanto foi este. Que seja um local onde todos aqueles que aqui lá estiverem também se sintam acolhidos, também se sintam agraciados pelas bênçãos de Deus, de Jesus, de Francisco de Assis. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de encerrarmos esse ciclo. Que sejamos sempre instrumentos da Tua paz, onde quer que a gente esteja. Para encerrarmos o nosso último trabalho desta casa, novamente, vamos fazer a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa, que a gente possa sentir cada palavra, cada frase, cada trecho dessa maravilhosa oração. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram hoje aqui, aqueles que estiverem nos assistindo pela internet. Em breve divulgaremos as nossas novas datas de trabalhos dos domingos e trabalhos de quinta-feira também. Muito obrigado a todos.